meus amigos, mais um vídeo do Curto e Grosso. E hoje eu venho tratar de um tema que está gerando muita polêmica, principalmente da obrigatoriedade de alguns governos, de alguns prefeitos, de vacinar a população, de você ser obrigado a se vacinar para poder frequentar certos locais, do passaporte de imunização, que querem criar. E eu tenho me ressentido de falar, mas enfim, depois de tanta gente me questionar qual seria a minha opinião, eu como advogado, enfim, sobre essa obrigatoriedade da vacinação, das pessoas se vacinarem. Eu vou fazer colocar alguns pontos para vocês aqui no canal, que são a minha opinião, quero deixar isso bem claro, respeito a opinião de todos, mas é a minha opinião a esse respeito. Quero deixar claro também que eu me vacinei também, isso é um ponto assim que quero deixar isso bem claro, mas eu vou comentar o que eu entendo ser legal, pelo menos aqui no nosso país, a respeito da obrigatoriedade da vacinação. Primeiro nós temos que ter em mente que o bem jurídico tutelado é a sociedade, ou seja, temos que cuidar primeiro do todo para poder partir para o individual. Ou seja, é o seu direito de poder me contaminar toda a sociedade através de um ato de negligência ou de um ato de não vacinação. Então, temos bem claro que o bem jurídico tutelado é a sociedade, em detrimento de você, pessoa física, você, pessoa comum, em respeito a toda a comunidade. Então, o bem jurídico tutelado seria a saúde da sociedade, ok? Partindo para isso, vamos para um segundo ponto que me preocupa muito. Eu vejo autoridades políticas, autoridades médicas falando em imunização. Quando o termo correto, para mim, seria amenização. Por quê? Porque essas vacinas que nós temos, pelo menos até agora, no mundo afora, nenhuma delas imuniza a pessoa, deixa ela imune ao vírus da Covid, e sim ameniza os sintomas. Então, temos o bem jurídico, comunidade, sociedade. Temos que a vacina não é imunizante, e sim amenizante. Certo? Porque ela não impede você, mesmo vacinado, de contrair o vírus e também transmitir o vírus. Isso tem que ficar bem claro. Então, você continua contraindo e transmitindo. E teria uma certa amenidade, ainda não definitivamente comprovada. Mas vamos passar ao terceiro ponto importante nesse pequeno estudo. Todas as vacinas hoje que nós temos aqui à disposição da comunidade, elas têm um caráter experimental. Ou seja, nenhuma delas completou o ciclo ainda, que seria a terceira fase, de ver quais são as consequências dessa vacinação, o que poderá acarretar para as pessoas que se vacinaram lá no futuro. Então elas estão todas com caráter experimental. E se você for ler nas regras, nas bulas de cada vacina, elas colocam os seus resultados, serão estudados somente em 2023 e 2024. Então, temos que ter em mente que você que está sendo vacinado, e quero deixar bem claro, eu me vacinei, você está sendo um experimento dessas empresas que colocaram essas vacinas à disposição da comunidade. Então, sabendo que o bem jurídico tutelado é a sociedade, que a vacina não é imunizante e sim amenizante, de que a vacina não tem o caráter definitivo ainda, ela é experimental, porque não se sabe quais são os possíveis problemas que você pode ter lá na frente ao tomar essa vacina. Eu entendo que obrigar o cidadão a colocar no seu corpo uma vacina que não tem uma comprovação efetiva do que pode ocasionar no seu corpo, que não lhe imuniza, e sim lhe ameniza,
E principalmente, impedir pessoas que não se vacinaram de entrar em qualquer estabelecimento me parece completamente ilegal. Até porque se você se vacinou e entrar em qualquer estabelecimento, você vai estar sujeito ao contágio igual uma pessoa que não tenha tomado vacina. E você mesmo tomado vacina poderá transmitir esse vírus para qualquer pessoa da mesma forma de quem não tomou a vacina. Então, na verdade, não há o bem jurídico tutelado que é a sociedade, porque a vacina não imuniza, ela ameniza. E quem contrai o vírus continua transmitindo da mesma forma de quem não se vacinou. Então, entendo eu que essa vacinação obrigatória é completamente irregular. Não há como exigir que você coloque no seu corpo algo que não tenha um estudo definitivo e que comprove que você não vai sofrer nenhum problema futuro. Não há essa comprovação ainda, porque não terminou a fase 3 das vacinas, de estudo das vacinas. Então, acredito eu que essas autoridades estão mais no campo da política do que da realidade, e principalmente os senhores médicos que estão exigindo e falando que a vacina tem que ser obrigatória. Pensem bem, nós temos vários médicos se insurgindo contra isso. Nós temos vários casos de miocardia acontecendo nos Estados Unidos e por aí afora, em virtude da vacina, porque não se sabe quais são as sequelas que poderão vir a ter as pessoas que se vacinaram. Então entendo eu ser completamente irregular a exigência e a obrigatoriedade da vacina, dessas empresas que estão obrigando as pessoas a se vacinarem, dos órgãos públicos que obrigam os seus servidores a se vacinarem. Porque se der algum problema lá na frente, esses que te obrigaram a se vacinar vão ser os responsáveis, vão se responsabilizar? Com certeza não. Então nós temos que ter sim o nosso direito de injetar no nosso corpo o que a gente achar que deve injetar. Se tem estudo, se comprova que não há problemas futuros, ótimo. Agora, enquanto estiver em caráter experimental, entendo eu ser completamente irregular essa obrigatoriedade da vacina. Gente, fica aí, respeito as opiniões contrárias, mas esse é o meu posicionamento. Você gostou, curte aí, clica, dá um like ou um dislike e, por favor, assine o canal, porque só assim a gente conseguirá vir aqui novamente trazer essas nossas ideias aqui no Curto e Grosso. Um abraço e até na próxima.